Fala pessoal, e aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Galerinha, vocês vão encarar agora, né, uma provinha aí da IDECAN, né, uma banquinha bem enjoada às vezes, né, e a prova aí para guarda vai estar com essa banca aí, né, que é uma banca que às vezes, né, muitas vezes é imprevisível. Você olha uma prova da IDECAN, ela vem de um jeito, você olha de outro, né, uma outra prova, ela já vem de uma outra forma, um pouco diferente. Só ajeitar aqui esse negócio. Ela já vem com uma outra forma um pouco diferente, certo? Mas dá pra gente entender como que funciona essa banca, dá pra gente aprender bastante. Peguei aqui uma prova, né, que ela veio, né, assim, uma prova bem legal, né, que veio conforme, né, a gente espera que venham. Deixa eu só ver essa luz aí que eu tô com um negócio aqui esquisito aqui. Mas tá bom. Que a gente espera que venha, né, realmente a prova da IDECAN. Normalmente vem assim, né? Eu peguei aquela que é mais parecida aí com o que eu acredito que vai cair na nossa prova, com o nosso edital, e resolver uma provinha anterior dessa banca para você já entender como que funciona, certo? Olha só que interessante. Pessoal, a questão número 1, eu sempre falo para os alunos, cara, dá uma passada de olho na questão, para você já ler o texto, entendendo mais ou menos o que está sendo pedido na questão e do que você vai precisar. Né? Mas olha só que interessante, o assinale alternativo em que a palavra sublinhada tem seu significado corretamente indicado entre parênteses. Então ele quer aí a correta, aquela que está corretamente indicada entre parênteses ali. Vamos lá, vamos entender o seguinte, pessoal. Aí você tem aqui, né, bolha, como se blindagem fosse geral. É só mirar e atirar que não há nada. Aí, blindagem ali, né, que está lá no quarto parágrafo, ele diz que significa a capacidade de algo. Bom, vamos lá olhar o 9º parágrafo para a gente ver. Ó, aqui você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, cadê? O 7º, o 8º e o 9º parágrafo, certo? Então tá aqui blindagem, né? E aí vamos ver. As pessoas gritam e rugem umas com as outras, quando não fazem pior. Ignoram umas às outras, como se todos fossem feitos de pedra, como se todos estivessem protegidos por plástico, bolha, né? Como se a blindagem fosse geral. Ou seja, como se nós estivéssemos blindados realmente ali numa bolha, uns dos outros, né? E, pessoal, blindagem não tem nada a ver com capacidade. A letra A você já vai eliminar. Induz apenas a gestos e atitudes corteses, como esperar alguém sair do elevador. Isso no 6º parágrafo ele diz que indica induz e incita, né? Então, eu acredito, vamos lá, 6º parágrafo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há por aí campanhas pregando mais gentileza e mais educação, e assina embaixo, naturalmente. Mas isso tudo tem um caráter superficial. Induz apenas a gestos e atitudes corteses, como esperar, né? Corteses de realmente cortesia, como esperar alguém sair do elevador antes de a gente entrar ou dar bom dia a quem cruza por nós. Isso é tratar bem, não tratar com cuidado. Induz, pessoal, faz a pessoa fazer isso, ou seja, induz apenas a gestos e atitudes corteses. Induz, faz as pessoas ter mais gestos e atitudes, mais cortesias. Induz incita. Bom, tá dentro. A letra B tá perfeitinha aqui, pode ser o gabarito. Depois ele vai ter ali, mas isso não quer dizer que não há dentro de nós algo que possa quebrar de forma irreversível. Irreversível é aquele que não tem como você mudar, não tem como você reverter, né? E não tem nada a ver com mensurar, né? Que tem como você citar, mensurar, enfim, não tem nada a ver aqui, a letra C. Tratar com cuidado significa se colocar no lugar do outro e dimensionar o quanto uma estupidez pode machucar. Dimensionar é ter uma dimensão, é ter uma ideia, é ter, né, a ideia de quanto uma estupidez pode machucar e não amplificar, né? Nada a ver. Gabarito é a letra B de bola. Olha só que questão fácil, questão tranquilo, por enquanto de boa. Essa questão aqui não teve nenhum problema, né? Nem precisou ler o texto. Agora a segunda sim,
né? O objetivo principal desse texto a gente vai ter que ler o texto todo para ver o objetivo principal dele, né? Um texto de Marta Medeiros, né? Foi escrito em 2014. Olha só, certamente manuseie com cuidado, né? Esse é o título, né? Tá em inglês ali, né? Handle with care, acho que é isso, né? E aí, certamente você já viu a frase que acompanha o aviso, né? Fragile. Em embalagens que chegam do exterior. Duas mãos espalmadas circulam uma caixinha e a etiqueta diz handle with care. Acho que é isso, é assim que lê, né? Eu não sei muito bem inglês, não. Que significa, né, manuseie com cuidado. Uma querida amiga que mora na Suécia me mandou um e-mail essa semana dizendo que muitas pessoas deveriam ter esse adesivo grudado no próprio corpo. Eu diria que não apenas muitas, todas. Afinal, nada mais frágil que um ser humano. Ou seja, deveria ter esse adesivo grudado no próprio corpo. Ou seja, para você manusear, tratar as pessoas com cuidado, né? Costumamos tratar com delicadeza as crianças por seu tamanho e inocência, e os velhos por sua vulnerabilidade física e também por respeito. Mas quando se trata da vastíssima parcela da população, ou seja, nós, né, que não somos mais crianças e nem velhos, que se situa entre esses dois extremos, ou seja, entre os dois extremos, né, nem criança e nem velho, passamos por cima feito um trator desgovernado. A ideia geral é: adultos sabem se defender. Ou seja, nós passamos por cima feito trator desgovernado. Ou seja, a gente já não tem mais esse cuidado ao manusear. A gente não tem mais esse cuidado com a pessoa. A gente é ignorante, a gente fala na cara, enfim. Alguns sabem, outros menos. Todos nós sabem se defender, né? Todos nós recebemos vários trancos da vida e acabamos desenvolvendo alguma resiliência e capacidade de se regenerar. Mas isso não quer dizer que não há dentro de nós algo que possa quebrar de forma irreversível. E quebra mesmo, espatifa de forma a impedir a colagem dos cacos. Manuseie com cuidado, né? Há por aí campanhas pregando mais gentileza e mais educação, e assina embaixo, naturalmente. Mas isso tudo tem um caráter superficial, induz e incita apenas a gestos e atitudes corteses, como esperar alguém sair do elevador antes de a gente entrar, ou dar bom dia a quem cruza por nós. Isso é tratar bem, não tratar com cuidado. Ou seja, essa gentileza é tratar bem, que já é um grande avanço, mas não é tratar com cuidado, né? Tratar com cuidado significa se colocar no lugar do outro e dimensionar o quanto uma estupidez pode machucar. Isso aqui é tratar com cuidado, muito importante essa parte, né? Significa levar em consideração as dificuldades de alguém a fim de não exigir demais de seus sentimentos. E posicionamento significa compreender que a comunicação é fundamental para o entendimento e a paz e que as atitudes bruscas podem ser mal interpretadas. Significa honrar laço construído e não colocar na intimidade a desculpa para agredir. Agressões não podem virar hábito de casa. Ou seja, né, esse parágrafo todo aqui, na verdade, é muito importante. O que cada pessoa leva dentro, sonhos que podem parecer bobagem para outros, mas que são sagrados para ela. Traumas que ainda não foram superados e que doem a cada vez que são lembrados. Vergonhas inconfessas, feridas que custaram a cicatrizar e que basta um cutucãozinho para reabrirem. Desejos que não merecem ser ridicularizados. Necessidade de ser amado e aceito. Uma parte da infância que nunca se perdeu. As pessoas gritam e rugem umas com as outras. Quando não fazem pior, ignoram umas outras como se todos fossem feito pedra, como se todos estivessem protegidos por plástico bolha, né? Como se blindagem fosse geral, se a blindagem fosse geral. É só mirar e atirar, não dá em nada. Dá sim, pode não parecer, mas todo ser humano é um cristal. Ou seja, vamos ver aí o que ele diz com, né, o que ele colocou aqui nas opções como o objetivo central do texto, né? Ele diz ali: olha só, o objetivo principal desse texto é destacar os prejuízos que a vida moderna traz para as relações pessoais. Não, o que ele está querendo trazer com o texto aqui é a forma como você deve tratar as pessoas, né? Com mais calma, com mais cuidado com essas pessoas, porque uma palavra dita pode ferir muito mais do que um soco, né?
Então, destacar os prejuízos que a vida moderna traz? Não, isso não é o objetivo principal do texto de jeito nenhum. Recomendar uma postura mais serena, mais tranquila, de empatia nas relações humanas. Essa aqui está perfeita, pessoal, exatamente isso que diz o texto. Apresentar ao leitor inúmeras possibilidades de convivência entre as pessoas? Não, isso não é o principal objetivo do texto de jeito nenhum, certo? Evidenciar as relações de afeto e de desprezo que as pessoas mantêm no dia a dia. Pessoal, o objetivo principal do texto aqui, sem dúvida nenhuma, está na letra B. Mais uma vez, é o nosso gabarito. Gabarito, letra B de bola. Depois você tem uma questão que não tem nada a ver com o texto, uma questão 100% gramatical. Essa aqui é a gramática purinha, né? Mas quando se trata da vastíssima parcela da população, vastíssima, encontra-se no grau. Pessoal, esse íssima, ílimo, né? Humílimo, vastíssimo, belíssimo, amiguíssimo, né? Esse sufixo que a gente coloca é o grau superlativo absoluto sintético. Ah, Léo, qual é a diferença do grau superlativo absoluto sintético para o grau superlativo absoluto analítico? Se eu colocasse assim, ó, trata da vastíssima parcela da, sei lá, grande não, né, gente? Da muito vasta parcela. Aí seria o grau superlativo absoluto analítico. Então, o analítico é muito vasto. O sintético é vastíssimo. O analítico é muito lindo. O sintético é lindíssimo. Certo? E aí, meu irmão, vai embora. É muito fácil, não tem mistério. Beleza? Ah, Léo, o que seria o grau comparativo de superioridade? É quando você compara dois seres ali, né? Por exemplo, de superioridade, né? Olha só, quando eu digo assim para você, né? João estuda mais que o irmão. Essa questão estava bem fácil. João estuda mais que o irmão. Olha aqui como eu estou comparando João com o irmão. Isso é o grau comparativo, como ele estuda mais, é o grau comparativo de superioridade. Agora, Léo, o que seria o grau relativo? É uma diferença muito pequena entre o grau comparativo e o grau relativo. O grau relativo, ele não deixa de ser uma comparação, mas é uma comparação entre um ser com um grupo de seres, não um ser com outro ser. Por exemplo, um superlativo relativo seria João é o mais estudioso da sala. Pronto. Agora eu tenho um grau superlativo relativo de superioridade. Aqui é um grau comparativo de superioridade. Aí você pensa, poxa, mas nos dois termos ali eu estou comparando, né? Os dois termos, certo? Mas você precisa entender que o grau comparativo é quando você compara um ser com outro ser, certo? E o grau relativo é quando você compara um ser com um grupo, como por exemplo na sala ali, né? Então cuidado com isso, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque aqui não é muito fácil não. Questão de número 4 que diz o seguinte, apresenta, a alternativa que apresenta no texto a palavra que é acentuada graficamente por razão distinta das outras. Pessoal, vamos ver um negocinho aqui, vou jogar aqui para cima, aqui, tampar um pouquinho aqui, não tem problema. Olha só, que interessante, pessoal, preste atenção aqui, porque aqui é bem legal, olha aqui, preste atenção. Quando você falar de acentuação, cara, ele está justificando a acentuação gráfica. Você vai pensar aqui em basicamente 4 regras. Olha só, você vai pensar aqui na regra das oxítonas. Claro que isso não é tudo de acentuação, né? É só um resumo. O que é uma palavra oxítono? É aquela cuja sílaba tônica é a última, né? Como acontece com café, como acontece com cipó, como acontece com refém, né? Como acontece com alguém, né? Como acontece com sofá, né? São palavras e vai embora uma infinidade de palavras aqui. E aí são palavras oxítonas, cuja sílaba tônica é a última,
certo? Depois você vai ter as paroxítonas, como eu estou falando das principais, são as paroxítonas que terminam em ditongo. Paroxítonas terminadas em ditongo, aquelas duas vogaizinhas que não vão se separar. Na verdade, o encontro de uma vogal e uma semivogal, nós já falamos disso, né? Como você vai ter aqui, ó, polícia. Vou feio aqui a letra pra caramba, né? Ó, polícia. Você vai ter aqui, ó, miséria. Você vai ter aqui, ó, água. Você vai ter aqui, ó, Páscoa. Essa aqui é a que mais cai, né, gente? Você vai ter aqui, né, o seu trabalho até passar na prova. Vai ser um trabalho árduo. Então, você vai ter uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Então, você vai ter uma paroxítona terminada em ditongo. Se você separar, você vai ver que aquelas duas vogais vão permanecer juntas. Cuidado, que essa regra aqui é a que mais cai em prova. Depois você vai ter as proparoxítonas. E aí você vai ter aqui, né, a sílaba tônica é a antepenúltima. Você vai ter aqui, por exemplo, médico. Você vai ter aqui, ó, súplica. Você vai ter aqui, ó, república. Matemática. E vai embora, entendeu? E aí você tem a sua proparoxítona, certo? Sílaba tônica é a antepenúltima. E depois você vai ter, para fechar as principais regras, a regra dos hiatos. Regra dos hiatos, você sabe, é quando você tem a vogal U ou a vogal I sozinha na sílaba, se separando de uma vogal anterior. Como aconteceu com baú, saúde, açaí, né? Já estou até separando aqui para ficar mais fácil de você enxergar, né? Como acontece aqui, por exemplo, com país, certo? Tá, separa aqui logo. E aí você vai ter aqui, tá, pessoal, a regra dos hiatos, né? Só uma dúvida aqui que fala da regra dos hiatos, pessoal. O hiato é quando duas vogais se separam, né? Daqui a pouco a gente vai falar até um pouquinho de fonologia, mas presta muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Olha só. Baú é uma palavra oxítona, saúde é paroxítona, açaí é oxítona e país é uma oxítona também. Se eu te perguntar se todas essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo, cara, pode responder com convicção absoluta que sim, tá? Quando se trata da regra dos hiatos, não importa se uma palavra é oxítona ou paroxítona. Isso não tem a menor importância. Quando se trata na regra dos hiatos, a oxítona vai ser acentuada pelo mesmo motivo das paroxítonas, tudo bem? Então, por favor, não erre e não dê mole, tá? Tá muito tranquilo isso aqui. Vamos ver. Você vai ter aqui a palavra física, que é uma proparoxítona. Vou colocar aqui regra 4, ó. Na verdade, regra 4 não, porra. Regra 3. Tô maluco? Ó, aqui você tem a regra número 1, número 2, número 3 e número 4. Pra gente ver. Hábito também é uma proparoxítona. Olha só que questão fácil. Plástico também é uma proparoxítona. Agora, construído não é regra dos hiatos. Então, o gabarito ele que é diferente, é distinta. Ó, construído. Então, falou para você ver, para você justificar a acentuação gráfica de uma palavra, você vai pensar nessas 4 regras. Ah, Léo, pode acontecer de ser uma diferente? Pode, você vai ter aí a aula de acentuação gráfica falada, né, detalhada, nos mínimos detalhes ali, certo? Mas, por enquanto, isso aqui já é suficiente, tá? Questão 5 que diz o seguinte, nas frases a seguir, assinale a concordância verbal incorreta. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, beleza? Mas vamos entender como que funcionou essa questão aqui. Essa questão aqui foi um pouquinho mais difícil, porque concordância verbal não é uma matéria fácil. Você vê ali, ó, eu ou ele ocuparemos aquela vaga.
Alguns de nós somos capazes de compreender o outro. Ele é um dos que mais fazem campanhas para a educação e as crianças e os velhos devem ser tratados com respeito. Olha só como não é fácil essa questão. Eu vou apagar todas as anotações aqui, tá? Para gente entender como que funcionou ali. Qualquer coisa você copia isso aqui depois, certo? Apagar essa besteira aqui. Que aí eu vou ter que explicar com calma aquilo ali, porque não é uma questão tão fácil assim. Beleza? Normalmente é até mais fácil que aquilo, tá, pessoal? Concordância livre é um pouquinho pesadinho. Vamos lá. Vamos entender. Vou fazer de baixo para cima, tá? A primeira, tranquila. As crianças e os velhos devem ser tratados com respeito. As crianças e os velhos, o sujeito. E a regra básica é que o verbo precisa concordar com o sujeito. Criança é feminino, velho é masculino. Por isso que é tratado no masculino, porque prevalece o masculino. Isso você já sabe. Não pode ser a letra D, porque ele quer a errada, né? Letra D é mais tranquila. Ele é um dos que mais fazem campanhas pela educação, pode causar dúvida, mas quando você tiver aqui, ó, a expressão dos que, ou uma das que, ou um daqueles que, você pode ter o verbo tanto no singular quanto no plural. Um dos que chegou, ou um dos que chegaram. Então você sabe que a letra C está absolutamente correta. Com a expressão dos que, você pode colocar o verbo no singular ou no plural. Olha, Pedro foi dos alunos que gabaritou ou gabaritaram a prova. Olha aí, ó. Gabaritou ou gabaritaram a prova. Pedro foi dos que. Dos que. Gabaritou ou gabaritaram a prova. Com a expressão dos que, um daqueles que, uma das que, uma daquelas que, pode ficar tranquilo que você vai colocar ali o verbo tanto no singular quanto no plural, então tá tudo correto. Agora, quando você tem a combinação de um pronome indefinido no plural mais pronome pessoal, você também tem uma dupla concordância. Vou colocar aqui. Alguns de nós somos capazes ou alguns de nós são capazes. Tanto faz, ó. Alguns de nós farão ou faremos. Muito maneira essa questão, né? A prova. Alguns de nós farão, eu concordei com alguns. Faremos, concordei com o nós aqui. Então, alguns de nós farão, alguns farão. Alguns de nós faremos, nós faremos. Agora, cuidado, tá, pessoal? Porque essa dupla concordância, ela só é possível quando o pronome indefinido estiver no plural, certo? Se ele estivesse no singular, se eu trocasse alguns de nós por algum de nós, aí a única concordância possível seria o singular. Algum de nós... Ajeitar essa letra aqui. Algum de nós fará a prova. Então essa dupla concordância, ela só ocorre se o pronome estiver no plural. Com o pronome aqui, vou colocar aqui ó, no singular, a única forma possível é você colocar esse verbo no singular. Então tá tudo correto. A D, a C, a B, tá tudo certo. Então a errada tem que ser a letra A, mas não parece que a letra A está incorreta. Eu ou ele ocuparemos aquela vaga. Mas, pessoal, quando você tem a conjunção ou, certo? Quando você tem a conjunção ou, e você tem uma ideia de exclusão, porque é apenas uma vaga. Então, é aquela vaga. Então, é apenas uma vaga.
Então, quando você tem apenas uma vaga, você tem ali uma ideia de que somente um termo ali pode, né, ocupar aquela vaga. Então, você teria que colocar o verbo no singular. Ocupará aquela vaga. Então, quando você tem uma ideia de exclusão com a conjunção ou, aí você vai colocar o verbo no singular, tudo bem? Se você tivesse uma ideia de adição, aí tudo bem, ó. Por exemplo, esperei que ônibus ou táxi passassem. Pessoal, pode passar ônibus? Pode. Pode passar táxi? Pode. Os dois vão passar? Vão. Uma hora ou outra, os dois vão passar ali. Vai passar ônibus, vai passar táxi. Eu não estou excluindo ninguém. Agora ali, como eu tenho uma vaga só, eu tenho uma ideia de exclusão. E com a ideia de exclusão, eu não posso colocar de jeito nenhum, né, o verbo no plural. Tem que ser no singular realmente, tá? Gabarito é a letra A, com certeza. Gabarito. Seis diz o seguinte: em todas as frases a seguir transcritas do texto, as formas verbais são flexionadas no mesmo tempo, exceto... Aí aqui, pessoal, o tempo e modo verbal ele quer a diferente. Mas isso tudo tem caráter superficial. Pessoal, o tem é o presente, né? Presente do indicativo. A ideia é... Adultos sabem se defender, ó. É e sabem. Também é o presente. As pessoas gritam e rugem. Também você tem o presente. Pessoal, o gabarito tem que ser letra D, porque tá tudo igual. Agora, as pessoas deveriam. Deveria é presente? De jeito nenhum. O presente é deve. As pessoas deveriam? Não. As pessoas devem. Deveriam, pessoal, é o futuro do auria. É a marca do futuro do pretérito. Futuro do pretérito tem essa marquinha que a gente chama de desinência modo temporal. Uria. Deveria, faria, compraria, quereria, gostaria, poderia, comeria, beberia e vai embora, entendeu? Saberia, passaria. Isso é a marca do futuro do presente, do pretérito, beleza? Ah, Léo, e a marca do futuro do presente? A marca do futuro do presente é o urei, né? Comprarei, saberei, beberei, né? Sei lá, comerei, farei, passarei, beleza? Então não tem mistério, o gabarito é a letra D, mais uma questão muito fácil, muito tranquila essa aqui. Depois você vai ter aqui na questão de número 7. Costumamos tratar com delicadeza as pessoas. A palavra delicadeza é uma palavra formada por derivação. Pessoal, o que é uma derivação sufixal? Sufixal é o afixo posto após o radical. Então, por exemplo, você tem a palavra feliz, mas você tem a palavra felizmente. Tem a palavra casar, vem a palavra casamento. Tem a palavra, sei lá, estudar, você vem aqui a palavra estudante. Isso é o sufixo, é um afixo posto após o radical. Beleza? Já o prefixo é o afixo pre é antes, é um afixo posto antes do radical. Feliz, leal, braço. Aqui, ó, infeliz, ó, o prefixo in. Desleal, ó, o prefixo des, e antebraço, ó, o prefixo ante. Então você tem ali o prefixo, beleza? Então essa é a diferença. Derivação regressiva, a palavra ela regride. O que é regredir? Você vai lembrar o seguinte, vai ser sempre um substantivo abstrato que derivou, vou botar aqui, deriva de verbo. Aí você grava, ó, regride porque perde o Rzinho no final. Perde a letra R no final, como por exemplo, ó, a palavra é cantar, mas aí tem um canto. A palavra é namorar, o namoro.
A palavra é falar, a fala. A palavra é pescar, a pesca. A palavra é atacar, o ataque. Combater, o combate. Beleza? E vai embora. Lutar, a luta. Tranquilo? Cheirar, o cheiro. Socar, o soco. Então você vai ter ali a derivação regressiva, beleza? E depois a derivação parassintética é quando você tem prefixo e sufixo e normalmente você forma um verbo, como anoitecer, né? A palavra é noite. Você bota o prefixo e o sufixo, forma verbo, tá vendo? A palavra, sei lá, ensurdecer, aqui ó, a palavra é surdo. Você coloca algo antes e algo depois, prefixo e sufixo, e formei um verbo, tá vendo? A palavra é, por exemplo, aqui, ensurdecer, anoitecer, pode ser entristecer. Beleza? A palavra vem de triste. Então você tem um prefixo e o sufixo aqui. Agora, você pode perguntar, poxa, Léo, qual é a diferença entre a parassintética e a prefixal e sufixal? Né? Porque além da parassintética, você tem a prefixal e sufixal. Por exemplo, a palavra infelizmente, ela não é uma palavra parassintética. Ela é uma palavra prefixal e sufixal, porque você tem a palavra feliz, colocou algo antes e algo depois. Mas não, então qual é a diferença entre a parassintética e a prefixal e sufixal? Vamos lá, vamos entender o seguinte. A parassintética forma verbo. Normalmente. Sempre, não, isso é macete para te facilitar, normalmente. Mas, Léo, já que não é sempre, dá um exemplo de uma parassintética que não forma verbo. Vou botar aqui, ó. Uma parassintética que não forma verbo? Ensolarado. A palavra é sol. Você tem o prefixo, você tem o sufixo. E aí você tem a palavra parassintética. Agora, Léo, porra, qual é a diferença? Cara, beleza. Ensolarado não é verbo, ensolarado é o adjetivo. Pessoal, a diferença é o seguinte. Na parassintética, os afixos, ou seja, tanto o prefixo quanto o sufixo, são simultâneos. O que isso significa? Que eles são colocados ao mesmo tempo. Você não consegue tirar o prefixo e deixar o sufixo. Assim como você também não conseguiria tirar o sufixo e deixar o prefixo. Ou a palavra existe sem nenhum dos dois, como sol, ou com os dois, ensolarado. Não existe, você não pode tirar nenhum deles e deixar o outro. Não existe solarado, essa palavra não existe. Também não existe em sol. Tá vendo? Então isso é uma parassintética. Na prefixal e sufixal, olha lá que interessante. Existe a palavra felizmente, existe a palavra infeliz. Você pode tirar um afixo e deixar o outro. Então isso é a derivação prefixal e sufixal. A parassintética, você não consegue fazer isso. Você não consegue tirar um e deixar o outro. Tá entendendo? Então esse negócio que forma verbo, isso é macete. E macete é complicado, né? Porque às vezes o macete não dá sempre certo. Então você tem que saber a regra. Falar que forma verbo é macete que a gente faz para facilitar a sua vida. Mas, enfim, vamos voltar para a questão aqui. Delicado. Delicado, delicadeza. Esse é sufixo, derivação sufixal, gabarito, letra A, com certeza. Entendeu como é que é fácil, gente? Não tem mistério, não. Beleza? Gabarito da 7, letra A. Tranquilo? 8. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo. Interessante, né? Dígrafo, pessoal, 2 letras com apenas um som. Basicamente isso, tá? 2 letras com apenas um som. A gente está acostumado com os dígrafos normais, né? SS, RR, NH, LH, né? XC, USC, né? A gente está acostumado com esses, né? Esses dígrafos normais. Com GU, ó, a frase, não tem nenhuma letra aqui que não seja pronunciada. Então a letra A está eliminada, tá entendendo?
Alguém tem dígrafo. Esse GU aqui, ó. Se eu não falar alguém, esse U não tem som. Então, se não tem som, tem dígrafo ali. Desculpa, não tem dígrafo nenhum. Então, o gabarito não pode ser a letra A. Aí você olha crianças e você, a princípio ali, você não vê nenhum dígrafo. Você vê dígrafo em pessoa, ao SS, em sonhos, ao NH. Caixinha tem dígrafo ao NH aqui, ó. Mas significa não tem dígrafo. Cicatrizar também não. Chegam tem dígrafo, ó. Olha o CH aqui, ó. Extremos não. Necessidade tem, ó o SS. Então, pô, você fez, cara, não tem questão, não tem gabarito. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, cuidado, porque dígrafo não é só isso, tá? Dígrafo são duas letras com apenas um som. Isso aqui é um dígrafo, pessoal. Sempre que a letra M ou N nasalizar uma vogal anterior, você estará diante de um dígrafo. Beleza? Sempre que a letra M ou N nasalizar uma vogal anterior, você estará diante de um dígrafo. Então, em crianças, você fala mais ou menos assim, ó. Crianças. Esse N está nasalizando a vogal anterior. Olha a palavra planta, por exemplo. Planta. Tem dígrafo? Claro. Aqui o N nasalizando a vogal anterior. Como se você falasse assim, ó. Esse N não tem som. Você não fala planeta. Não. Né? Aqui, ó. Manto. Isso é dígrafo. É assim, ó. Tá entendendo? Então existe dígrafo em todas na letra B de bola. Então é fácil, cara, não tem mistério, tá? Cuidado com isso. Olha aqui, por exemplo, se eu falasse a palavra santo. Samba. Vou botar um M aqui também. Olha aí, ó, isso é dígrafo? Com certeza, é um M ou N nasalizando uma vogal anterior. É sempre dígrafo, beleza? Aqui, ó. Santo. Aqui, ó. Samba. Então isso é dígrafo. É o dígrafo que a gente fala que é o dígrafo vocálico. Então cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Dígrafo não é só esse que você aprendeu lá na sua terceira, quarta série, que é SS, RN, NH, LH, CH. Não, nada disso. Tá? Agora só cuidado com um detalhezinho que caiu na última prova. Né? Eu fiz até uma revisão aí para essa galera. Fiz até um gabarito, né, para essa galera. Eu não lembro qual foi a guarda municipal que teve, acho que foi de Itapema. Itapema, não lembro? Ah, não lembro agora não, é muita guarda municipal. Que caiu, pessoal, a palavra humano, perguntando se em humano tinha dígrafo. Né? E muita gente marcou que sim, que em humano tem dígrafo sim. Mas erraram, né? Não tem dígrafo. Pessoal, preste atenção, o dígrafo... Essa é a forma mais simples que eu encontro de explicar isso aqui. Isso aqui é extremamente complicado para você aprender o que é dígrafo, tá? Mas eu vou tentar te explicar da forma mais simples possível. O dígrafo vai ser sempre formado pela segunda letra. É a segunda letra da sílaba que não vai ter o som. Ó, em planta é o N que não tem som. É sempre a segunda letra. Em manto é um N que não tem som. Certo? Em santo também é um N. Em samba é um N. Criança é um N. Em alguém é o U, em pessoa é o segundo S que não tem som, em sonhos é o H que não tem som, em caixinha é o H, em chegam é o H, necessidade é o segundo S que não vai ter som. Então é sempre formado pela segunda letra. O dígrafo é a segunda letra que não vai possuir som. Em humano, cuidado, não há dígrafo. Porque não é a segunda letra que não tem som, é a primeira. É o H ali que não tem som. Então vamos lá. Pode gravar o seguinte. Dígrafos são duas letras com apenas um som, exceto quando for o H inicial da palavra, como acontece aqui. Humano, em homem, em horóscopo. Certo? Então, se você tem uma palavra iniciada com H, esse H não é dígrafo, tá? Tirante essa situação, o H sempre vai ser dígrafo. De chão, né? De chegam, de chegar, né? Enfim, tem um outro H ali, de sonho, né? Enfim, de qualquer H, e ninho, filho,
vai ser sempre dígrafo sim, exceto quando for o H iniciando ali. Ele não é dígrafo não, beleza? Então cuidado que não tem dígrafo em humano, nem em horóscopo, nem em homem. E foi muito interessante essa questão. Cara, derrubou muita gente, tá? Questão 9 diz assim, os termos sublinhados, isso aqui é a função do quê? Cara, eu não sei. Bom, já até sei, agora que eu já olhei. Porque todas as questões de função do quê são bem parecidas. Você sabe que existem muitas classificações para o quê? Mas, cara, o concurseiro malandro, eu já falei isso diversas vezes, né? O concurseiro malandro tem que olhar para o quê? E imaginar que esse quê tem muita chance de ser pronome relativo ou conjunção integrante. Se for pronome relativo, você vai lembrar da palavra o qual, a qual ou as variações. Se for conjunção integrante, você vai lembrar da palavra isso, disso, nisso e as variações. Certo? Então, olha só. O rapaz que me entregou a prova estava aflito. É o rapaz o qual me entregou a prova estava aflito. Esse aqui é um pronome relativo. Ó. Você troca pelo qual é a função dele? Evitar a repetição de um termo anterior. O rapaz, o qual me entregou a prova, estava aflito. Se não tivesse o pronome relativo ali, você seria obrigado a repetir a palavra rapaz. Ó. O rapaz estava aflito, o rapaz me entregou a prova. Tá entendendo? Então, e a condição integrante, ó, desejo que você tenha a quem amar. Desejo que você tenha a quem... Canto muito, né? Desejo isso! Troquei esse que por isso, você vai ter ali normalmente uma conjunção integrante. Beleza? Não o que, né? Você vai traçar uma barra antes desse que e tudo depois dessa barra você troca pela palavra isso. Ah, Léo, essas são todas as funções do que? É claro que não, é óbvio que não, né? Mas, com certeza você já vai acertar a maioria das questões das funções do que sim. Então, o concurseiro malandro olhou o que? Já tem que imaginar que ele é pronome relativo ou conjunção integrante, entendeu? Ó, uma querida amiga a qual mora na Suécia. Esse aqui é pronome relativo. Tá aqui pequenininho. Uma parte da infância a qual nunca se perdeu. Também esse aqui é pronome relativo. Sonhos os quais podem parecer bobagem também é pronome relativo. Ela já sabe que a letra D vai ser o gabarito. Porque significa compreender isso. Conjunção integrante gabarito, letra D. Agora, só cuidado com um detalhe aqui, pelo amor de Deus. Você viu ali que amiga é substantivo, infância é substantivo, sonhos é substantivo e compreender é verbo. Normalmente é isso mesmo, tá? Normalmente o pronome relativo vem após substantivo e a conjunção integrante vem após verbo. Normalmente isso acontece. Isso vai acontecer sempre? Óbvio que não. Não. Beleza? Não vai acontecer sempre. Tá legal? Essa situação não vai acontecer sempre. Gabarito, letra D. Normalmente é isso. Substantivo vindo, né? O que depois, o que quando for pronome relativo vem depois de substantivo, né? E quando for conjunção integrante vem depois de verbo. Agora, Léo, é possível uma conjunção integrante vir depois de substantivo? É possível. É possível um pronome relativo vir depois de verbo? É possível. Beleza? Mas não é o normal. Tá legal? Questão 10. O sinal indicativo de crase é obrigatório de acordo com as palavras aí, né? Com as frases aí. Beleza, vamos lá. De acordo com a norma padrão. Pessoal, é o seguinte. É preciso cuidar do dia a dia. Tem dois motivos para você não ter crase aqui. Primeiro que dia é uma palavra masculina, né? O dia. Segundo, pessoal, que grava isso, né? Palavra repetida, crase proibida. Palavra repetida, crase proibida. Essas palavras essas palavras repetidas que formam uma locução como dia a dia, tete a tete, frente a frente, lado a lado,
boca a boca, olho a olho, não podem aceitar a crase, beleza? Então, letra A tá fora. Letra B, já estamos acostumados a praticar. Pelo amor de Deus, a praticar não, né? A passar. Não existe crase diante de verbo. Diante de verbo não tem crase. Diante de verbo não tem crase. Por quê, Léo? Porque verbo não aceita artigo. A frase tem chamado a atenção. Pessoal, presta atenção aqui, né? Porque para você já aprendeu, né? Você vai usar crase diante de palavra feminina. Para você ver se tem crase ou não, você vai trocar a palavra feminina por uma masculina. Só vai ter crase se esse A virar AL na hora que você faz a troca. Tem chamado a atenção, tem chamado sei lá, o aluno. Sei lá, troquei por qualquer palavra masculina, a primeira que veio à minha cabeça. Tem chamado AL? Não, tem chamado o. Então não tem crase obrigatória de jeito nenhum. Então, tem que ser a letra D. Campanhas se referem à necessidade. Troca a necessidade, ó. Campanhas se referem ao sustento. Virou AL, virou, tem crase, tem gabarito, letra D. Entendeu? Ao sustento. Ó, ficou esquisito aqui. Ao sustento. Trocou a palavra feminina para masculina, pronto, tem crase, acabou. Entendeu? Essa é isso. Valeu? Então, pessoal, fiquem com Deus. Tamo junto. Salve essa aula. Grave esses bizus aí, essas regrinhas. É claro que foi uma aula só para você ter uma ideia mais ou menos como que funciona. Beleza? Mas é importante que você tenha uma aula de cada assunto desse aqui, cara. Uma aula de crase, né? Uma aula de funções do que, aqui uma aula de fonologia, né? Aqui uma aulinha de tempos verbais, uma aula de processo de formação de palavras, uma aula de concordância verbal, uma aula de acentuação gráfica, né? Uma aula aqui de adjetivos, né? De classes gramaticais e depois aqui, né? Significado de palavras e uma questão de compreensão e interpretação textual, que também tem, né? Você tem aula disso, mas é mais treino mesmo. Valeu? Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto aí, tá? Um forte abraço e vamos junto aí destruir e gabaritar a IDECAM. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.